Agora eu queria saber de você, assim, seus pais adoeceram juntos? Na verdade, não. Minha mãe adoeceu primeiro e desistiu do tratamento no meio do caminho. Porque o tratamento estava difícil para Porque o ela? tratamento estava difícil, porque ela não estava se sentindo muito mal, porque ela perdeu os cabelos e por uma série de motivos. E ela resolveu não fazer. Minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha muita autoridade, muita vontade própria. E a gente acabou acatando a decisão dela, né, de não continuar com a quimioterapia. Ela tinha que idade? Minha mãe tinha 75 quando começou e morreu com 77. E uma das coisas que eu me pergunto e que eu escrevo sobre isso no livro é: se eu soubesse como é morrer, se eu soubesse como é o processo, talvez eu tivesse insistido com a minha mãe. Talvez eu tivesse obrigado minha mãe a se tratar. Porque não é fácil morrer, né? É muito duro. A morte da minha mãe foi muito sofrida, foi muito doída. Doída no sentido não psicológico apenas, físico, né? Ela sentiu muita dor. Então, eu acho que são aprendizados e são coisas que ninguém diz. E que os médicos, às vezes, eles se poupam de fazer certos comentários na dúvida, né? E que deixam para você, leigo, decidir. Ok, mas eu teria ficado feliz se alguém tivesse falado, insiste um pouco mais, porque pode ser que nem seja tão ruim assim a químio, perto do que pode ser, né, a vida real. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma provocação sobre isso, né? Eu entendo essa dor toda, de todos os lados, mas também ninguém garante que ela não iria sofrer duas vezes, né? Tipo, com a químio, o tratamento todo, porque aí às vezes acaba um ciclo, e aí precisa, né, faz todos os exames de novo, aí não se viu livre do câncer, começa um outro ciclo, de quimioterapia vai para radioterapia, e não há garantia de que ela se curasse. Não, de Então jeito poderia nenhum, passar claro. por todo esse sofrimento e depois o sofrimento final. Poderia, Poderia. claro que sim, claro que sim. Mas eu acho que tinha uma expectativa de que fosse algo doce e tranquilo, né? Uma certa romantização do que é a morte, né? Em alguns casos até acontece, a pessoa morre dormindo, que eu acho que é a morte mais abençoada. Quando eu comecei o livro, eu pensava muito sobre isso, né? Como era morrer. E eu acabei, às vezes, me surpreendendo com os processos. Daí, meu pai, ele apareceu a doença dele durante, né, de maneira absolutamente surpreendente. Ele tinha uma dor nas costas e foi para o hospital por causa de uma diabetes. E quando chegou lá, descobriu que tinha um câncer e morreu 2 meses depois. Quanto? 2 meses depois, Foi muito curioso esse processo. E aí, uma doença encavalou na outra. Então, teve essa questão, né, da relação de um com o outro e de como isso como isso fez com que a doença se transformasse em algo até maior do que ela era. Porque eram dores duplas, medos duplos e sentimentos de amor potencializados, né? E o que você falou, né? Espelhado. Entre Isso. duas pessoas que conviveram A provavelmente vida boa toda. parte da A vida, vida né? toda. A vida toda. Então, o livro, Pedro, ele é um diário, ele não é linear, né? Então, apesar de tudo isso que a gente está conversando aqui ser extremamente difícil, duro, etc., e doloroso, o livro tem momentos até engraçados, tem momentos de respiro, momentos de que as coisas se misturam, porque no fundo é isso, né? A morte faz parte da vida. E para que a gente consiga sobreviver, a gente acaba se acostumando com certas coisas e vai transformando o cotidiano em momentos de prazer também, mesmo na pior situação, né? Eu tenho pensado muito isso, inclusive até do que você estava falando sobre o programa de quarta-feira, essa guerra absurda, né, em Israel contra a faixa de Gaza.
E eu fiquei pensando como é que são as pessoas que estão lá, que estão vivendo o que elas estão vivendo. Uhum. Aí, às vezes, você está vendo uma cena, uma entrevista. Hoje mesmo, eu vi uma criança chorando, dando um depoimento, e atrás uma criança rindo. E ambas estavam vivendo aquilo. Mas a que estava rindo, estava conseguindo um momento... Ela não estava debochando da amiga que estava rindo, mas ela estava vivendo um momento de respiro ali numa situação tão difícil, né? E isso é o que acontece. Então, o livro tem como curiosidade, como é uma certa leveza, sabe? Uhum. De momentos em que vocês têm ali uma cena muito triste, mas depois tem uma cena muito engraçada e que isso vai se misturando porque no fundo é vida. Isso que você fala, ó, Rubenick tem uma mensagem aqui, eu costumo dizer que o sentido da vida é a morte, pelo fato dela ser a nossa única certeza. A gente tá só não certo. sabe quando, né? Mas Exato, que a gente sabe mas que vai vai. vir. Assim, eu acho que esse é o grande lance que é muito difícil da gente conseguir viver, que é os instantes, né? A gente realmente se ater aos instantes. Primeiro que a nossa vida é um instante. Dentro da linha do tempo do mundo, se a gente parar para pensar, as pessoas que estavam há 150 anos na Terra, não tem mais nenhuma. Uhum. Nenhuma. 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas que seja, 150, sei lá quantos, não tem mais ninguém. Ou seja, a gente tem um cronômetro, uma contagem regressiva do dia que nasce, mas alguma coisa nos faz acreditar que a gente é eterno. Né? Tem uma sensaçãozinha de que a gente sempre vai ter tempo. Vai ter tempo para realizar aquilo, para pedir um perdão, para ser perdoado, para conhecer uma pessoa, para fazer uma viagem. A gente sempre acha que tem tempo. Ninguém trabalha com a possibilidade de que na semana que vem eu morri, né? Ninguém trabalha com isso. E eu imagino que nesse processo seu, né, duplo, de pai e mãe, você tenha tido uma linha de aprendizado gigantesca, né? Foi bem grande. Sabe uma coisa que eu acho que foi um dos aprendizados mais legais? Foi exatamente isso que você falou. Prestar atenção no momento, no pequeno momento. Então, felizmente eu tinha o privilégio de poder falar, não vou trabalhar, não vou para a Bahia cuidar do meu negócio. E eu fiquei com meu pai os últimos 2 meses da vida dele e fiquei com a minha mãe os últimos 6 meses da vida dela. Então, foram 8 meses muito intensos que eu fiquei com os dois. E eu comecei a fazer coisas banais com ambos, mas não eram banais, elas eram muito importantes. Tipo assim, assistir televisão com meu pai. Assistir com ele o programa de TV que ele mais gostava. E ficar rindo com ele, né? Ouvindo os comentários que ele tinha para fazer. E ele me explicando por que ele gostava. Com a minha mãe, eu fui no cinema várias vezes, né? Fui assistir filmes que eu não iria por minha própria conta, mas que eu fui porque eu sabia que ela ia curtir, né? Eu fui ver um filme daquele livro As Mulherzinhas, livro que eu passei a minha vida inteira me recusando a ler e que era um dos livros preferidos dela. E quando a gente foi no cinema e eu entendi por que ela gostava e aquilo tudo que eu pensava sobre o livro e sobre o filme estava errado, nossa, foi um encontro, foi um momento tão lindo, sabe? Que valeu ali a minha vida. Se eu tiver que descansar, que foi o melhor momento com a sua mãe, acho que foi esse. Uhum. Percebe? Sim, sim. E é isso que eu acho que vale, né? Então, prestar atenção nessas pequenas coisas que, no fundo, são as que ficam, né? E que a gente dá como banal, né? Até acontecer algo assim. Exato. Que mostra a finitude de tudo. Exato. Que nunca mais você vai ter momentos como esse.